nosso querido doutor Marcos Gianelli. Muito bem, pessoal. O pessoal da mesa conseguiu fazer o que eu pedi. É um pedido de última hora, então a gente não pode julgá-los mal se eles não conseguirem. Eu costumo dizer que eu sou meio old fashion. Eu sou uma pessoa desconectada. Não tenho Instagram, não tenho nenhuma rede social, não participo de nada. É 30 minutos. 30 minutos. Vamos lá. E a minha especialidade é acabar com uma assembleia rapidamente. Porque eu sempre digo o seguinte: não há nada mais importante que o tempo na vida. Por isso que eu pedi para a mesa colocar o cronômetro. É uma maneira de demonstrar como nós vivemos e como nós trabalhamos, principalmente os síndicos, sempre contra o tempo. Nós temos de pautar as nossas ações, as nossas atitudes e tudo que a gente faz no condomínio baseado na exiguidade do tempo. Ele está o tempo todo nos pressionando, mas isso é importante. E hoje, por exemplo, qual é o nosso desafio, por exemplo, aqui nesta minha descomprometida palestra? É passar em 30 exatos minutos alguma noção, a mais completa possível, do que seria um compliance dentro de um condomínio. Então isso é um limitador, mas nós vivemos limitados por tudo na vida, inclusive e sobretudo pelo tempo. Então a gente precisa aprender a aceitar essa limitação e essa restrição que a vida nos dá. Daí a importância de uma assembleia rápida, de uma palestra, eu não diria rápida, mas dentro do prazo, e de tudo na vida. Porque a gente tem um prazo limitado para viver e para alcançar os nossos objetivos. Não adianta reclamar. Tem até um autor francês que ele diz o seguinte: o ideal seria termos uma vida para ensaiar e outra para viver. Mas não é assim que funciona. A gente ensaia e vive ao mesmo tempo. Então você não pode se dar ao luxo de achar que poderá fazer uma segunda vez. Não. E por isso a gente erra e felizmente com os erros a gente aprende. Então assim, o nosso objetivo aqui rapidamente é em 30 minutos, 3 já se passaram, para a gente falar sobre a compliance. O nosso limitador é justamente o tempo, a complexidade do assunto e, eu diria, uma certa resistência das pessoas em relação ao tema. O que é compliance, né? O que seria compliance? Tem um outro escritor inglês que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o conjunto de coisas que você faz quando todos estão olhando se chama ética. Aquilo que você faz quando ninguém está olhando se chama caráter. Nós não vamos falar sobre caráter porque não é a nossa finalidade, assim como o Craveiro falou, que não é o objetivo de um síndico educar adultos barbados. Infelizmente a gente não pode fazer isso, embora a gente se depare com essa dificuldade o tempo todo. A gente é obrigado às vezes a falar para adultos barbados coisas que eles deveriam ter aprendido lá no berço com a família, mas não aprenderam. Então assim, a gente vai ter de desenvolver o que a gente chama de ética. E ética é você fazer as coisas de uma determinada maneira, de acordo com a época em que se vive, com a localização em que se vive, com o contexto em que se vive. Tudo isso é mutável, então depende da época. No Brasil, adultério já foi crime no Código Penal. Hoje, adultério é quase uma virtude, né? Então, vejam, a ética também muda. Mas, quando a gente fala de compliance, a gente fala daquela ética que se aplica ao dia de hoje e às circunstâncias em que a gente vive. Então, é importante a gente postular para o condomínio um conjunto de coisas que tenham a ver com a ética do nosso tempo, do nosso mundo, da nossa época.
Daí a gente tem essa necessidade. Isso envolve um esforço muito grande da parte dos síndicos, dos moradores e administradores, advogados e todos aqueles que estão envolvidos com o condomínio. Por quê? Todo mundo aqui que está familiarizado com o condomínio sabe que é muito difícil você fazer com que as pessoas trabalhem, operem, militem de acordo com essas regras mínimas de ética, de educação, de respeito. Eu vi até o Sérgio Craveiro falando aqui de bom senso. Eu costumo fazer uma brincadeira dizendo que se houvesse bom senso no mundo, profissões como a minha, de advogado, não existiriam, né? Porque os advogados estão habituados a terem que ir diante do juiz discutirem coisas absurdas, como por exemplo numa divisão de bens de um casal que dizia eu te amo, eu te adoro, eu te quero, e depois vão brigar por causa de um sofá. Então, por causa dessa falta absoluta de bom senso e que a gente vê no condomínio, a gente é obrigado a estabelecer regras práticas para definir o que seria ética e o que seria razoável. Mas isso não é fácil. Então, daí a dificuldade de se estabelecer um compliance dentro de um condomínio, porque você vai tocar em pontos nevrálgicos, doloridos, desagradáveis e que geram sempre muitos conflitos, né? E uma coisa que eu tenho observado também é o seguinte, e aí tem tudo a ver com a compliance. Se a gente observar bem, 90% dos conflitos que nós vivemos e que dariam lugar a um compliance no condomínio não estão tão relacionados ao objeto da discussão, mas à maneira como as pessoas falam daquele problema. Eu quero dizer o seguinte, às vezes duas pessoas estão discutindo de uma maneira acerba, violenta, agressiva, quase que concordando. Então não é que elas divergem da ideia, não, é que as pessoas às vezes nem sabem falar a sua ideia. E com isso criam conflitos, problemas, desagrados, oposições. Por exemplo, o outro palestrante também aqui deu um exemplo, assim, às vezes a pessoa vota contra o síndico, não porque não goste da administração dele, não, até gosta, se ele fosse honesto com o síndico mesmo, ele diria, esse cara é bom. Mas ele vota contra porque ele não gosta da pessoa. E não gosta da pessoa, se você perguntar, você também não vai chegar a conclusão nenhuma. Talvez não goste porque ele seja muito bom. Então não é o objeto em si que causa tantos problemas no condomínio, mas é a maneira como as pessoas falam do problema. Norma, por exemplo, todo mundo aqui está familiarizado com a Assembleia. Quantos problemas uma Assembleia traz da forma que as pessoas se manifestam na Assembleia. É muito comum, por isso que eu corto a Assembleia, todo mundo vai falar, vou cortando, porque eu sei que, eu sempre digo, você esperou um ano para vir falar isso na Assembleia? Ué, se você tem um problema com o síndico, fala para ele no dia seguinte. Se você tem uma dúvida sobre a prestação de contas, fala no dia seguinte, liga para a administradora, para o conselho, para a síndica. Não, a pessoa espera um ano para falar na Assembleia. Então é óbvio, o objetivo daquela fala não é alcançar a solução, é gerar um problema. Então, normalmente as pessoas vão para a Assembleia armadas até os dentes, não para apontar soluções para o condomínio, mas para criar conflitos. Daí que eu sempre oriento os síndicos que eu assessoro. A Assembleia é um campo minado, então tem que ser curto, rápido e grosso no sentido de objetivo. Quanto mais tempo durar uma Assembleia, maior é a chance de você ter um conflito generalizado. Isso eu digo de reuniões também. Reuniões que duram mais de uma hora são péssimas reuniões. Para mim elas são fracassadas. Uma reunião que dura mais de uma hora, para mim é um fracasso. Por quê? Porque ela não está sendo objetiva. Porque por mais complexo que seja o tema, ela precisa ser desembrulhada dentro de um horário razoável. Senão as pessoas ficam cansadas, de saco cheio, indispostas, e aí a tendência é só degenerar. Muito bem. Feitas essas considerações, aí eu pergunto assim, por que fazer um compliance? Por que você fazer um compliance? Por que você implantar no seu condomínio? Aí eu recorro a um velho texto talmúdico, que é lá dos judeus.
Os judeus que não são cristãos, hein? Aqueles do Velho Testamento. No Talmud tem uma pequena frase, uma gota de sabedoria de um rabino muito reputado entre os judeus, que diz o seguinte: se não eu, quem? Se não agora, quando? Se não aqui, onde? Com isso ele quer dizer o seguinte: a vida não dá muitas chances da gente decidir o nosso destino. Se você não optar por fazer aquilo agora em você, a quem você vai atribuir? Então, você que por qualquer razão se encontra na qualidade de síndico, ou de conselheiro, ou de alguma coisa relacionada ao condomínio, deve arrolar para si essa responsabilidade. Se você está ali na frente, agora é com você. Se não for você, quem será? É o próximo? É o de depois de amanhã? Não, tem que ser você. E por que tem que ser agora? Porque se não for agora, não será nunca. Amanhã você não pode estar na mesma condição, amanhã tudo pode ter mudado e a gente precisa aproveitar as oportunidades. Então, quando a gente se depara com um condomínio cheio de problemas, a gente deve falar: bom, já que eu estou na condição de síndico, aquilo que eu puder fazer, eu vou fazer agora, aqui e de imediato. Com todas as dificuldades que hão de advir, sem dúvida nenhuma. E tem até um pensamento que eu acho muito oportuno para os condomínios, para os síndicos e para as pessoas em geral, né? Sobre a passagem do tempo, que vocês estão acompanhando aqui, meio tensos, né? Porque estão vendo o tempo acontecer e falam: quando esse cara vai chegar na coisa, né? Mas é para vocês sentirem a tensão do tempo mesmo, que é ser síndico diante da coisa abrupta do controle do tempo. Mas os gregos, eles tinham uma visão um pouco diferente da passagem do tempo. Eles não estavam tão preocupados com os segundos, os minutos, os dias. A maneira como os gregos antigos, os clássicos, 5 séculos antes de Cristo, eles contavam o tempo, não era pela passagem do tempo em si, mas pelas mudanças que as pessoas tinham alcançado ao longo do tempo. Para vocês entenderem onde vocês estavam 10 anos atrás e como vocês eram. Se vocês responderem que estavam basicamente no mesmo lugar e da mesma forma, vocês também são os fracassados. Lamento dizer, porque 10 anos se passaram e vocês são as mesmas pessoas, estão nas mesmas condições, e eu não me refiro a condições financeiras, hein? Você pode estar até mais pobre, talvez estejam, porque está todo mundo empobrecendo, mas não é isso. É um acréscimo psicológico, espiritual, de vida. É você também estar mais feliz em relação a como estava 10 anos atrás. Então, assim, os gregos tinham essa concepção de que o tempo era uma coisa útil nesse aspecto. E o condomínio é a mesma coisa. Se vocês implantarem um programa hoje para mudar algum aspecto do condomínio, certamente vai demorar, certamente vai ter problemas, vai ter percalços, mas depois de 2, 3, 4 anos vocês encontrarão alguma vantagem, alguma novidade, então terá valido a pena. Por isso que o programa de compliance, por mais que ele seja, imprevisto nas suas consequências e traga problemas com os quais vocês nem contavam, certamente depois de um tempo encontrarão a vantagem que procuravam e poderão dizer que melhorou neste ou naquele aspecto. Então, por isso que é muito importante, quando a gente tem uma ideia, quando a gente tem pelo menos a brisa de uma solução para um condomínio, a gente implantar sem medo. Pode dar errado? Claro, tudo nessa vida pode dar errado. Mas você pelo menos tentou. E mesmo quando você erra, alguma vantagem você colhe. Sempre. A gente sempre colhe vantagens, inclusive dos erros. Porque, como eu disse, o problema não está tanto no objeto da coisa, mas em como aquela coisa e aquele objeto alteraram algo dentro da gente e dentro das pessoas que nos rodeiam. No caso, um condomínio.
Aí eu pergunto o seguinte, eu já passando por um aspecto prático, como esse programa de compliance deve ser, quando ele deve ser aplicado? Eu sempre dou a seguinte dica para os condôminos, para os condomínios, para os síndicos e para aqueles administradores. Ele deve ser aplicado com a seguinte regra: vamos implantar um programa de compliance no condomínio para valer daqui uma ou duas gestões, nunca na mesma e talvez nem na próxima. Por quê? Com esse mecanismo você desarma todas as pessoas, porque quando elas estão pensando em regras que serão aplicadas diretamente nelas mesmas, elas não têm muito interesse de mudar e têm receio e têm medo. Quando você afasta a aplicação disso, aí ela fica livre, vira uma andorinha, aí ela quer tudo. Mas isso é bom, porque ela vai estabelecer uma nova forma de funcionamento, não para a própria gestão, e nem para a próxima, para duas depois. Também é um período muito útil e adequado para você orientar, reeducar as pessoas naqueles princípios que tiverem sido escolhidos e definidos pelo programa de compliance. Então, é uma coisa que você vai optar, vai escolher fazer hoje, com aplicação daqui uma ou duas gestões. O ideal é isso. Nunca, pelo menos é o que eu recomendo, nunca de imediato. E sabe o que acontece? Muitas vezes, antes dessa uma ou duas gestões, o condomínio já está aplicando todas aquelas regras, mas aí sem o peso da obrigatoriedade. Quando chega o prazo para entrar em vigor realmente, todo mundo já está acostumado. Aí já não vai mais causar dissabor, problema, receio, nada. Então assim, é uma coisa que eu sempre recomendo e tem dado certo. E quais seriam as fases para que isso ocorresse? Bom, a primeira delas é você estabelecer o programa, uma assembleia. Condomínio, nós vamos aplicar um programa de compliance no nosso condomínio. Isso tem que ir para uma assembleia, tem que ser aprovado. E nesse primeiro momento, depois de aprovado, vocês vão escolher uma pessoa responsável pelo programa. Essa pessoa não pode ser síndica, não pode ser conselheira e ela terá de passar por um período de quarentena, ou seja, ela não poderá ser candidata a nada nos próximos 3 anos. Então, ela vai ser a responsável pelo programa, pela condução, não é dizer que ela vai definir, porque quem vai definir tudo é a Assembleia, mas ela, a responsável pela condução, não poderá ser candidata a nada nas próximas 3 eleições. Isso tem que ser escrito e assinado pela pessoa. Ela mesma se imputa a impossibilidade de ser candidata, que é uma maneira dela ser imparcial tanto quanto possível. Você vai eleger essa pessoa, vai contratar um profissional, que normalmente é um advogado, talvez o meu nome, claro. Muito bem. Aí é a parte, digamos, profissional do programa, é uma pessoa que já tem familiaridade com o tema. Então, um profissional pode ser um advogado, mas não necessariamente. Pode ser, tem muitos profissionais no mercado que trabalham com compliance, inclusive corporativo, que podem auxiliar. O responsável do condomínio e uma comissão de compliance. Essa comissão, preferência, é formada por 5 pessoas. Se for um condomínio grande, também essas 5 pessoas terão de assinar a quarentena, ou seja, elas não poderão se candidatar a nada nas próximas 3 eleições. Se for um condomínio pequeno, às vezes não é possível fazer isso, porque às vezes você tirar 5 pessoas para não ser candidato, não tem mais ninguém, né? Então, nem sempre é possível a quarentena para a comissão. Depois de feita a escolha da comissão, do representante do profissional, começa a fase de mapeamento de riscos. O que é isso? É quando vocês vão mapear os riscos para compliance, ou seja, para ética, para problemas de desvio, de corrupção, de malversação. Então, essa comissão, mais o responsável, mais o profissional, e claro, amparado pelo síndico, pelo conselho, todos eles, vão verificar quais são os riscos que o nosso condomínio corre todos os dias.
com compra, com orçamentos, com contratação de obras, de seguro, com conflitos entre moradores, com perseguição de síndicos a algumas pessoas, com aplicação de multas de maneira desajustada ou injusta. Todos os riscos serão mapeados. Depois de feito esse mapeamento e escolhidas as pessoas que serão as responsáveis, aí vai ser feito um planejamento meticuloso para a implantação. Olha, os riscos são todos esses, as soluções poderão ser essas. Em quanto tempo a gente pode fazer? Esse planejamento inclui a divulgação de tudo isso para todos os moradores, todos têm que ter contato com isso, todos têm que ter possibilidade de fazer sugestões, acréscimos, opiniões, supressões, tudo o que elas quiserem, tudo. E fazer um cronograma de modo que eu possa dizer, olha, em 30 minutos eu vou terminar o programa de compliance. Então, o planejamento é muito importante para isso, para que a gente não fique só na elucubração, no sonho, para que a gente saiba que um dia aquele programa vai ser concluído e, enfim, vai começar a correr o tempo para entrar em vigor dali uma ou duas gestões. Então, o planejamento é muito importante. Posteriormente, vocês devem redigir o que a gente chama de código de ética, que é muito comum, como tem em todas as empresas, como tem em todas as corporações, por exemplo, advogados, médicos, engenheiros, todas as profissões têm um código de ética. As administradoras, os contadores, os auditores, todos. Então vocês vão redigir um código de ética para o condomínio. Ele será específico, ele terá sido desenhado para o condomínio de vocês, de acordo com os riscos e os problemas que vocês enfrentam. E aí, depois de muito entabulado esse código, muito discutido, vai, volta, morador opina, morador pede isso, pede aquilo, vocês vão inclusive definir aquelas questões que afligem muitos condomínios, por exemplo, quanto que um síndico pode gastar sem pedir autorização para ninguém? Como que esse gasto, mesmo sem autorização, deve ser conduzido? Como ele deve ser documentado? Quais são as hipóteses que a gente considera emergência, urgência? Tudo isso bem delineado, bem definido, de modo que fique cada vez menos ao arbítrio deste ou daquele síndico. Por quê? Isso é bom. Quanto mais a gente padroniza e disciplina, tanto menos problemas a gente terá. Claro que a gente terá problemas, porque isso faz parte da natureza humana, né? Mas serão menores e eles terão mais subsídios para serem resolvidos. Então, depois de aprovado o Código de Ética, começa uma das últimas fases, que é a de envolvimento e treinamento. Porque, veja, vocês estão definindo uma nova forma de funcionar para o condomínio. Novas formas de administrar, de gastar, de contratar, de reprimir infrações, de conduzir as crises entre os moradores. Tudo isso será revisado. Então precisa ter um período relativamente longo para treinar funcionários, moradores, administradores, todos os fornecedores, todas as pessoas envolvidas na comunidade condominial, de modo que todos saibam, conforme diz o Craveiro aqui, manda o negócio de boas-vindas, sim, todo mundo saiba qual é o código de ética, quais são as novas regras, quais são as novas impostações, como você deve proceder neste ou naquele caso, de modo que ninguém tenha como dizer que não sabia ou que não tinha acesso a tal conhecimento. Então, feito essa fase muito importante, ela envolve todas as pessoas. É como o AVCB que é feito hoje, em que a gente tem que ter até uma brigada de incêndio envolvendo os moradores. É mais ou menos a mesma coisa. Todos os moradores serão chamados a contribuir, a atender e a aprender tudo aquilo que diz respeito ao programa de compliance. O penúltimo item é criar um canal de denúncias. Eu não gosto do nome denúncia, porque fica uma coisa meio pesada, né? Mas a gente pode pensar em outro termo posteriormente. Mas é um canal em que a pessoa dirá tudo que ela tiver suspeita de que está errado. Olha, eu acho que tal pessoa fez isso e não está de acordo, eu acho que o síndico está desviando dinheiro, eu acho que o morador da garagem tal, ele está usando a garagem de maneira equivocada.
garanta que toda e qualquer reclamação seja levada a conhecimento público, do ponto de vista do condomínio, e que seja tratada da maneira adequada. Claro que nos dias de hoje a gente sabe que vão chegar muitas denúncias estúpidas e quase criminosas, como acontecem nos grupos de WhatsApp, né? As pessoas, elas não falam, elas têm uma verdadeira verborragia. Elas agora falam qualquer coisa o tempo todo, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Isso é uma coisa também que tem que ser coibida no Código de Ética. Que as pessoas aprendam novamente, ou esqueceram, a falar com o mínimo de razoabilidade. Ninguém pode chegar num grupo de WhatsApp e insinuar que o síndico dizia, se ele não tiver minimamente alguma prova disso. E todo mundo aqui deve saber que a gente vive um inferno de grupos de WhatsApp. Então, naturalmente, o canal de denúncias também vai ter os mecanismos para filtrar essas bobeiras que vão chegar e mais, para poder ir depurando isso. Mas, claro, as denúncias têm o princípio do sigilo e do anonimato. Então, as pessoas poderão se manifestar de maneira sigilosa e anônima. Isso é importantíssimo, de modo que elas não sofram perseguição, não tenham nenhum problema com relação. Mas a gente vai depurando também essas reclamações, e é fundamental. E o último estágio do compliance é justamente você implantar um sistema de monitoramento contínuo do próprio compliance. Ou seja, a cada período de tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, definido pelo condomínio, vocês vão fazer uma auditoria de quantas denúncias chegaram, quantas foram apuradas, quais os resultados, quais as infrações cometidas, quais são as mais comuns, quais foram aquelas encontradas, e aí aplicar as soluções previstas, de modo que no próximo período vocês não tenham tantos problemas com relação a isso. Basicamente é isso a implantação de um programa de compliance. Eu ainda tenho 3 minutos que eu vou abrir para vocês fazerem perguntas se quiserem. Pois não. Não sucumbir ao tempo, hein? Pois não. Eu acho assim, dentro do que você falou, o tempo, você aumentar. Acho que antes a gente tinha uma qualidade de tempo melhor, você colocou. Hoje as informações são muito rápidas, Sim. Colocar, e muitas informações. Sim. Dentro do que você falou, é o melhor dos mundos. Eu encontro dificuldade de fazer isso. Porque até numa brigada de 100 é difícil você chamar os moradores um assunto tão importante. Imagina um projeto como esse, ele manda muito tempo. As pessoas não querem se envolver, querem que a gente cuida sem a responsabilidade, mas não querem se envolver. É verdade, mas eu vou colocar um exemplo agora para você entender uma coisa que eu falei lá no começo. Todo mundo se lembra aqui, você falou de brigada de incêndio e de AVCB. Todo mundo deve se lembrar que até aproximadamente uns anos atrás, antes de mais de 200 pessoas morrerem numa balada, nem se falava em AVCB em condomínio. Não se falava em AVCB em nenhum lugar do Brasil, não obstante a legislação já existir há dezenas de anos. Mas precisaram que 200 e tantos jovens morressem numa balada, sufocadas pela fumaça, pisoteadas pelo desespero dos que estavam morrendo, para que o Brasil acordasse para uma legislação que já existia. Então veja, hoje todos os condomínios têm preocupação com a AVCB, mesmo que muitos ainda não tenham alcançado, mas é uma preocupação que não passa mais batido por ninguém. Então nós já evoluímos muito. A mesma coisa ocorre com compliance. É uma coisa que também, 20 anos atrás, nem as corporações falavam. Como, por exemplo, programas ambientais, programas de qualidade, programas de responsabilidade social. Então, sim, é verdade, não será fácil, e também o fato de vocês implantarem o programa não garantirá que todos os problemas serão acabados. Não, naturalmente. Mas, se começarmos hoje, daqui a 10 anos, talvez todos os condomínios estejam familiarizados com um mínimo de ética, de controle, de anticorrupção, de falta de concorrência desleal, que a gente encontra muito no mercado, e de outros problemas, de outras mazelas que a gente tem.
Então, é verdade, mas é importante a gente assumir essa tarefa para daqui a 10 anos a gente voltar e dizer, bom, melhoramos um pouquinho, né? Mas hoje a grande dificuldade também é você levar os moradores para a Assembleia. Bom, você falou de um problema que diz respeito ao brasileiro em si. O brasileiro detesta participar de qualquer coisa que tenha algum parentesco com política. E a vida no condomínio é política, no bom sentido. Mas o brasileiro detesta. O que o brasileiro gosta de fazer? Atribuir a culpa a alguém. Normalmente quem é o culpado? O síndico. Ele é sempre o culpado de tudo. Tanto que basta ver. Você faz uma assembleia de previsão orçamentária, vão 5 pessoas. No dia seguinte, no grupo de WhatsApp, quantas estão falando sobre a assembleia? 200. Mas as mesmas 200, aquelas descaradas, não aparecem na assembleia, não leem os documentos, não leem os comunicados, não a acompanham. Então assim, é um problema com o qual a gente tem de lidar, infelizmente. Não tem como escapar a isso, porque o brasileiro é assim. Mas a gente tem avançado um pouco nisso. Também eu vejo que tem avançado, há um movimento lento e gradual de assim, melhoria dessas condições. Então, vamos acreditar e dar um crédito ao povo. Muito bem, pessoal. Muito obrigado, viu?